Nossa enquete do dia de ontem, a gente estava falando da de hoje. Agora vamos falar da enquete do dia de ontem, porque a gente costuma passar um resultado aqui para você. Você que não votou, mas que fica ligado no resultado das enquetes, a gente estava repercutindo essa situação da legislação antidrogas aí que o Congresso está votando como meio que como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que está querendo e já tem uma votação suspensa lá, mas que deve continuar, já está com 5-3 a favor da descriminalização das drogas, do porte e uso da maconha, por exemplo, e o Congresso dando uma resposta, criando uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Mas a gente quer saber e quis saber ontem da nossa audiência que você tem ou já teve alguém da sua família envolvido com o consumo ou com o tráfico de drogas. Olha, um número é surpreendente aqui, 52,9% das pessoas que participaram da nossa enquete no dia de ontem, aliás, disseram que já tiveram ou que tem alguém da família envolvido com o consumo ou com o tráfico de drogas. 52,9%, gente, isso não é pouca coisa. É mais da metade das pessoas que participaram da nossa enquete do dia de ontem dizem que tem ou que tiveram alguém envolvido com o consumo ou com o tráfico de drogas na sua família. Não estou dizendo que a gente não pediu aqui se é um conhecido, não, é da própria família, 52,9%. Portanto, esse é um problema da comunidade, esse é um problema da sociedade de maneira geral. E aí, quando o Congresso está atuando quanto a isso, certamente está, sim, defendendo os interesses da sociedade brasileira. Vamos lá, vamos acompanhar o desenrolar desses fatos, desenrolar dessa situação, se essa PEC vai ser aprovada, qual vai ser a postura do Supremo Tribunal Federal, né, tendo, de certa forma, sido afrontado. O Alexandre de Moraes esteve circulando ontem, foi para o Senado, foi a conversar com o Arthur Lira, teve reunião com o presidente da República. Essa atuação, inclusive, mais política do Supremo Tribunal Federal vai ser tema do Política com Pimenta daqui a pouco. Frutíferas, a Prefeitura de Timbó iniciando campanha de frutíferas em 2024, através do Departamento aí de Agricultura. Iniciou nesta semana, então, a campanha de mudas frutíferas 2024. Os pedidos devem ser feitos no guichê de atendimento do Departamento de Agricultura, que atende ali no Simplifica Timbó, na Rua Japão, até o dia 14 de junho, às 15 horas. A retirada das mudas acontece no dia 27 de junho, no pavilhão de eventos Henri Pau, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Campanha bacana essa para que as pessoas possam então plantar as frutas no seu pomar. Tá aí lançada a campanha de frutíferas 2024 ali na Prefeitura de Timbó. Importante, né, para o trânsito do estado de Santa Catarina. Afinal, a segunda faixa sentido norte da BR-101 no Morro dos Cavalos é liberada. A concessionária Artérias Litoral Sul liberou o tráfego de veículos da segunda faixa sentido Curitiba, pista norte da BR-101 no Morro dos Cavalos. A abertura ocorreu na tarde de ontem, quarta-feira. Após mais de 50 horas interditadas devido a um deslizamento de terra, o trânsito teve seu tráfego parcialmente liberado na manhã de terça. A liberação parcial ocorreu por volta das 6h10 e na tarde de ontem, então, liberação total das duas pistas por parte da Artérias Litoral no Morro dos Cavalos, ali na região de Palhoça. BR-101 liberada por ali, então. O sofrimento daquelas pessoas que estavam em 50 horas, né, esperando o trânsito. Claro que daí na terça-feira, com a liberação parcial, já começou a fluir de alguma maneira o trânsito, mas muito lentamente. E agora as duas pistas finalmente liberadas. E a atualização aqui também da PRF Santa Catarina, nesse momento, lá no sentido sul da BR-101 no Morro dos Cavalos, sentido Porto Alegre sem congestionamento. Já no sentido norte, né, sentido Curitiba, já temos registros aí de 3 quilômetros de congestionamento. Ainda certamente devido ao acúmulo de trânsito e pessoas que agora estão aproveitando para seguir o caminho.
Olha essa notícia, acompanhe com a gente essa notícia lá de Itajaí. Estudantes da Escola Básica João Duarte, localizada no bairro São João, flagraram larvas no arroz servido na merenda. O vídeo, gravado na última terça-feira, causou indignação da população. A Secretaria de Educação da Prefeitura de Itajaí informou que a merenda da Rede Municipal de Ensino é feita por uma empresa terceirizada e que já cobrou esclarecimentos. A pasta reforçou ainda que segue normas rígidas para garantir a higienização correta dos alimentos e o preparo adequado para os estudantes. Situação contrária ao que está sendo visto aí nesse vídeo. A Prefeitura garantiu que vai reforçar a higienização correta de hortifrutis para que a situação não se repita. O lanche é fornecido diariamente para mais de 40 mil alunos atendidos pelas escolas municipais. Desculpa, Juliano. Perdão, Odair. Você está vendo o vídeo aí, né? Você está vendo o vídeo. Você que está acompanhando as nossas plataformas digitais está vendo o vídeo do que aconteceu. Foi flagrado aí pelos estudantes dessa escola lá de Itajaí. Se você tiver estômago, veja o vídeo com a gente enquanto o Julian continua aí com o anúncio dessa notícia vinda aqui da cidade de Itajaí. Pois é, enquanto você acompanha ali o vídeo, como o Odair citou, a Secretaria de Educação aí em nota, né, informou que assim que tomou conhecimento do ocorrido, já solicitou esclarecimentos à empresa, né, e que a mesma se comprometeu em aplicar um reforço de treinamento sobre higienização correta de hortifrutis para que essa situação não se repita. E aí também surgiram dúvidas em relação ao uso do celular, como é que acabaram gravando a merenda, né? Então a Secretaria também informou que em relação ao uso de celular na escola, esclareceram que só é permitido para fins pedagógicos. Então respondeu em nota aí a Secretaria de Educação lá de Itajaí. Caiu na rede. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem uma notícia aí sobre esse caiu na rede. Olha, demissões por justa causa no Brasil batem recorde em 2024. O mês de janeiro de 2024 testemunhou um aumento nas demissões por justa causa no Brasil, alcançando o recorde de 39.511 casos, o mais alto em uma década, conforme revelado por um estudo realizado pela LCA Consultores. Esse número representa aproximadamente 2,09% dos 1.887.422 desligamentos totais no mês, uma porcentagem significativamente maior do que os 1,77% registrados em dezembro de 2023. Apesar do aumento no número total de demissões em fevereiro, a proporção de demissões por justa causa diminuiu para cerca de 1,94 milhão. Uma situação semelhante foi observada em janeiro de 2014, quando 2,12% das demissões foram por justa causa. 10 anos depois, especialistas destacam uma transformação no cenário do mercado de trabalho, com o aumento nas demissões em massa no ano anterior e uma mudança na mentalidade dos trabalhadores. Lembrando aqui que demissão por justa causa, né? Quando o funcionário dá uma causa justa para que ele seja demitido. E ele não tem, quando a pessoa é demitida por justa causa, ela sai com poucos direitos. Ela não recebe 40% do fundo de garantia, ela nem tem direito a sacar o fundo de garantia, ela não recebe aviso prévio indenizado, enfim, elas não ganham ali as indenizações, só ganham o que ela trabalhou efetivamente, que ela tem direito de saldo de férias e de 13º, mas não ganha nenhum tipo de indenização, porque é por justa causa. E aí ela deu um motivo, ou uma briga, ou um desrespeito muito sério à hierarquia dentro da empresa, ou um desleixo, ou faltou demais ao trabalho, aí ganhou suspensão, advertência, uma série de suspensões e advertências, e aí acaba ganhando a demissão por justa causa. Não é bom para ninguém isso. Vamos falando agora do ministro Alexandre de Moraes, que participou aí numa sessão no Senado Federal. Na verdade, foi uma visita surpresa. Apareceu ali no Senado Federal ontem, na quarta-feira, dia 17, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral
E em um determinado momento aí de sua fala, ele citou que o mundo era mais feliz antes da existência das redes sociais. Ao lado do presidente, o Rodrigo Pacheco, o magistrado participou da entrega do anteprojeto que revisa o Código Civil brasileiro. Ele também aproveitou para fazer um breve discurso em que defendeu a regulamentação da internet e das redes sociais no país. Aqui eu abro aspas para o Alexandre, para o Xandeco. Vossa Excelência, né, se referindo aí ao Pacheco, lembrou que na virada do século não existiam redes sociais e nós éramos felizes e não sabíamos, fecho aspas aqui. E, claro, o Alexandre de Moraes se referia aí ao ato de regulamentação da web, logo após, na sua fala, sobre a necessidade dessa regulamentação no âmbito de um novo Código Civil. Pois é o que eu estava me referindo ainda ao caiu na rede. Se não fosse a internet, esse tipo de situação não ia repercutir. Por exemplo, essa situação ali da comida contaminada. Isso ia ficar ali no âmbito da escola, talvez, né, ficasse no âmbito da escola, o aluno faria uma reclamação ali com a direção, falaria para os pais em casa, mas aí os pais, será que é verdade isso? Será que não é verdade? Porque não chegaram a ver de fato o que aconteceu. E as redes sociais permitem que isso circule e aí faz uma pressão danada, né, sobre a escola, sobre a Secretaria de Educação lá do município. Uma situação como essa, se não fossem as redes sociais, né, não teria a repercussão que tem, não faria as pessoas se precaverem mais. E o Alexandre de Moraes dizer que nós éramos felizes, só se ele certamente era feliz e não sabia, né, porque não se estaria falando tanto do Alexandre de Moraes se não fossem as plataformas digitais e se as verdades não começassem a incomodar tanto a nossa Suprema Corte e de maneira geral, né, os políticos de maneira geral, que podem se utilizar, se beneficiar das redes sociais para passar também aquilo de bom que fazem, as suas ações, enfim, mas tem também, logicamente, as redes sociais muitas vezes como um inimigo, porque as verdades surgem nas redes sociais e aquilo que você falou há 10 anos, 5 anos atrás está ali gravado e pode ser retomado, trazido à tona quando você vem com um discurso diferente daquilo que falava. Então, por isso, muita gente odeia as redes sociais. Não porque, eu sempre comento isso por aqui, não pelas fake news, mas pelas verdades que as redes sociais trazem à tona também. Claro que as fake news são um dos problemas, mas a mentira sempre existiu. Sempre existiu. Quem não lembra dos panfletos com mentiras, com fake news circulando aí durante as eleições sobre os opositores políticos? Então a mentira, a fake news sempre existiu, só que ela não tinha a capacidade de proliferação como tem na rede social. Agora, o Alexandre de Moraes dizer que a gente era feliz e não sabia, ele não inclua, né? Me inclua fora disso, Alexandre de Moraes, me inclua fora disso, que eu acho que é você que era feliz e não sabia e não a gente por aqui. Eu gosto muito das plataformas digitais, né? Não tenho nada contra e na verdade essa questão da regulação, ok, uma regulação no sentido das empresas, do âmbito jurídico das empresas envolvidas, agora nada de trazer censura. E dando continuidade nessa informação aqui, a gente vai para a nossa última notícia do Giro de Informações. Um comitê da Câmara dos Estados Unidos libera documentos sobre censura de Alexandre de Moraes no Brasil. Aí está um motivo, o grande motivo de que ele disse que a gente era feliz e não sabia, ou que ele era feliz e não sabia, quando não existia a rede social. Porque graças às redes sociais, o nome dele está circulando lá no Congresso americano. Na noite de ontem, quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos tornou pública as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no Twitter, o antigo Twitter, atual X. A lista dos perseguidos é formada por pelo menos 300 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de 541 páginas, os parlamentares norte-americanos mostram como a escalada da censura avançou no país desde 2019, quando o ministro Dias Toffoli emitiu uma ordem que concedeu ao Supremo Tribunal Federal a autoridade para abrir investigações. Tal medida contraria a Constituição, segundo juristas. Com este novo e extraordinário poder, Alexandre de Moraes atacou impunemente os críticos da direita e também da esquerda, resumiu o Comitê da Câmara dos Estados Unidos.
O ministro supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Os parlamentares lá dos Estados Unidos citam, entre outras decisões do ministro, a ordem de busca e apreensão nas casas de 8 empresários brasileiros em julho de 2019, além do congelamento de suas contas bancárias e o bloqueio de seus perfis nas redes sociais, como aconteceu inclusive com o dono da Van aqui do nosso estado. Mencionam ainda a decisão que censurou uma reportagem da revista Cruzoé sobre o ministro Dias Toffoli. Para reforçar sua indignação com tais decisões, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos resgatou uma declaração do ministro aposentado Marco Aurélio Mello. Abro aspas para essa declaração. Estou na corte há 28 anos e nunca vi uma decisão como esta de retirar um artigo, afirmou o magistrado. Isso é retrocesso. Os documentos revelam que desde 2022, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, liderado por Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de pelo menos 300 perfis no Brasil. As ordens de censura foram impostas aos críticos do governo petista, a parlamentares conservadores e a jornalistas. Não é apenas... E aí vem o porquê isso está repercutindo tanto lá nos Estados Unidos. Primeiro, tem a ver com Elon Musk. Foi através de toda essa movimentação que aconteceu do Elon Musk aqui no país que isso está repercutindo lá nos Estados Unidos. Então, tem alguma consequência acontecendo disso. Mas veja só o motivo por que isso está repercutindo tanto lá nos Estados Unidos nesse momento. Não é apenas o Brasil que enfrenta uma onda de censura. Segundo o Comitê de Justiça da Câmara dos Estados Unidos, os norte-americanos também sofrem por falta de liberdade de expressão. As conclusões do comitê e do subcomitê selecionado sobre o armamento do governo federal, sobre os ataques do governo Joe Biden à liberdade de expressão, revelam como o governo Joe Biden, assim como no Brasil, tem procurado silenciar seus críticos, afirmam os parlamentares norte-americanos. O Comitê de Justiça da Câmara dos Estados Unidos ressalta que a escalada do autoritarismo no Brasil serve de alerta para os norte-americanos. E lá, também continuando essa matéria completa, eles falam que não é através da Suprema Corte, mas é de outros mecanismos políticos, porque a Suprema Corte lá ela tem mais isenção. Você não vê isso que está acontecendo aqui, membros da Suprema Corte fazendo visitinhas, surpresa ao Senado, ao Lira, né, à Câmara dos Deputados, jantando com o presidente da República. Isso não acontece por lá, porque por conta da isenção, né, que os membros da Suprema Corte têm lá nos Estados Unidos ainda. Então eles utilizam de outros subterfúgios aí para silenciar os opositores políticos por lá, de acordo com essa matéria. Então tá aí, né? Um dos motivos pelos quais o Alexandre de Moraes realmente era feliz e não sabia quando não existia a rede social. 7h20, e assim a gente encerra esse bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.